Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje é quanto que o lucro no leilão. Daí a gente é um assunto bem interessante, todo mundo que está entrando no leilão está interessado em lucrar, não é entrar no leilão para fazer negócio mais ou menos. E muita gente fica preocupada, como é que eu calculo o bom valor de pregão e tudo mais. Então, como é que a gente vê para o leilão funcionar? Vamos lá, roda a vinheta. Ok, pessoal, então vamos começar. O que nós temos agora? Como que o preço das coisas é feito? Em primeiro lugar, muito se faz referência à tabela FIP e valor de pregão. Tá? E muita gente até fala por quanto o carro foi vendido, mas na verdade está falando quanto foi o pregão. Qual é a diferença entre o valor de pregão e o quanto o carro foi vendido? O quanto o carro foi vendido é o valor de pregão mais 5% de comissão do leiloeiro, 1% de imposto, despesas administrativas, logística e taxa de pátio, quando é o caso de uma coisa separada da outra, que é um adicional que é cobrado pelo transporte do veículo até o leilão. Depois disso, você ainda vai ter que pagar documentação, reparos no carro, mecânica mínima, rebocar o carro até a sua casa, senão você também não tira o carro de lá, e fazer o pagamento de multas, que até um certo valor quem paga é o arrematante do veículo. Mas então fica bem claro, por quanto o carro foi vendido não é o valor de pregão. Por quanto o carro foi vendido, despesas administrativas, comissão, imposto, mais logística. É disso que eu estou falando. Aí por quanto o carro foi vendido. E muita gente fala de tabela FIP. Tabela FIP é um negócio super majorado, é uma coisa lá em cima. Tabela FIP não rola para vender o carro, principalmente quem quer vender o carro rápido, tá ok? Então fica bem claro que o lucro não é a diferença entre a tabela FIP e o valor de pregão, que é o quanto o leiloeiro bateu de martelo para você levar o veículo. Gente, eu estou colocando aqui, ó, no cantinho, para vocês um vídeo bem legal sobre um link sobre tabela FIP. Dá uma olhadinha lá. Aí vê o que é, como que a tabela FIP é calculada. Assim você vai ter uma visão mais clara do mercado. Vai dizer que o carro é 30 mil, tabela FIP do carro, 29.900, quase 30 mil. Aí o preço do carro no mercado vendido 19. Não pode ser 19, não pode ser 20. Ninguém bota a tabela FIP a 30 e o carro é vendido a 20. Não existe isso. Tá? Se o carro a tabela FIP é 30, o carro vai ser vendido por 27, 26, não é o preço cheio, mas também não é muito abaixo disso. Dá uma olhada lá no vídeo, vê o que é a tabela FIP, tá ok? Você vai comprar carro, para você ter lucro você tem que comprar barato. Existem três coisas que você tem que observar, que é o posicionamento por onde o leilão vai começar. O leilão começa com o apregoamento do carro. O menor de todos os valores é o valor que eu chamo de valor de abertura do pregão. O cara que está fazendo o leiloeiro, ele só abre o pregão a partir de um certo valor. Então isso aqui é um valor que eu vou chamar de valor mínimo. Existe um valor que vem depois dele, que é o valor máximo que você paga tendo lucro. E tem um outro valor que é maior do que ele, que é o valor que a partir do qual você passa a ter prejuízo. Ou seja, se você vender o carro pelo valor de mercado dele, você juntando tudo que gastou para comprar o carro não vai cobrir o valor da venda. Você vai ter prejuízo. Repetindo, são três valores. Tá? Você tem um valor mínimo, tem um valor do meio, que é um valor que você paga para ter lucro, e tem um valor máximo, que é o valor que você paga a partir do qual você vai ter prejuízo, é o lucro zero. Então se você está no valor mínimo, é o valor de abertura do pregão. Se você está nesse valor aqui, é o valor máximo que você paga para ter lucro. E se você estiver aqui, você vai pagar, tirar de zero lucro. Vai ter, a partir daqui em diante você tem prejuízo. Então quando você está nesse valor aqui, nesse valor que eu chamo de valor para ter lucro, à medida em que esse valor de pregão vai evoluindo para cá, você vai ter lucro zero. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até ser igual a zero. A partir daqui, meu amigo, saiu daqui é prejuízo, tá bom? Se juntar tudo que você vai gastar, você não vai pagar
o que você vai receber. É isso. Então você tem que ter, quando você entrar no leilão, você tem que saber quanto é esse valor máximo para ter lucro e o valor de abertura. Muita gente, eu vejo às vezes alguns pregões em que o valor de abertura, em vez de ficar aqui, aparece aqui. Ou seja, ele já abre pelo valor máximo de pregão. E a partir daí o que aumentar é para zerar o lucro. Então você fica de fora desse lote até um certo ponto, porque senão você vai ter prejuízo. Tá certo? É muito importante você entrar no pregão sabendo exatamente por quanto que o leilão está abrindo, qual o valor máximo que você paga para ter lucro e até o máximo para você não ter prejuízo. Tem 4 coisas importantes para você lucrar no leilão. A primeira delas é a seguinte: você tem que comprar barato. Ok? Então quando você for comprar carro para ter lucro, você tem que pagar barato. Por isso que você tem que saber o preço de abertura, o preço que você vai pagar para ter lucro, máximo que você vai ter para lucro, e o valor máximo para não ter prejuízo. Aqui o lucro é zero. Então você vai aumentando o pregão, você vai caminhando para o lucro zero. Passou daqui para lá, acabou, é prejuízo. Investir barato para ter lucro. Então o cara chega assim: eu tenho um lucro de 3 mil reais nesse carro. 3 mil, é pouquinho, 3 mil, 2 mil. Mas acontece que se você tiver 3 mil de lucro e investiu 12, meu amigo, você investiu 12 para ter 3, você teve 25% de lucro. Então não faz sentido pensar em dinheiro, só faz sentido pensar em percentual. Então se você comprar um carro gastando 12 mil, juntando tudo, imposto, junta tudo, deu 12 mil, e você conseguiu vender com um lucro de 3, você fez um mega negócio. Você ganhou 3 mil, para uns eu quero lucrar 5 mil. Sim, mas você lucrou 25%. Se você quer lucrar 5 mil, compra logo 2 carros de 12. Se você conseguir investir 12 e lucrar 3, você está lucrando 25%. Então não pense em lucro como sendo valor em dinheiro. Eu quero lucrar 5 mil. Aí o cara lucrou 5 mil num carro de 90 mil. Ele teve um lucro maior do que o cara que lucrou 3, mas ele teve que botar 90 mil para poder ganhar esse dinheiro. Não vale a pena. Pensa sempre em valores o quê? Percentuais. Escolhe o menor risco. Primeiro compra barato. Segundo, pense na margem. Terceiro, foge do risco. O que é um carro que oferece alto risco? Eu fiz uma lista aqui. Primeiro, se você está começando, comece com carros de bancos e financeiras. Os carros de seguradora, você tem que ter um trabalho maior, o risco de avaliar o veículo a menor, depois gasta muito dinheiro para consertar alguma coisa que você não viu que estava bem lá dentro, não deu para aproveitar e você vai ter que gastar um dinheiro, vai ter o lucro todo embora. Então, fica um pouquinho de fora das seguradoras por enquanto. Prefira carro nacional. Carro importado, as peças são caras e difíceis de serem encontradas. Prefira carros que tenham grande circulação. Mas quais são os carros de grande circulação? Você vai na rua e olha. Quais são os carros que você mais vê? Onix. Onix você mais vê. Palio, agora não fabrica mais, mas o Argus agora tem um carro, o Uno, Gol. Uau, como Gol, você encontra Gol. Então, o carro que você vê o tempo todo. É o carro que você mais vê na rua. Evite pegar carro surrado demais, carro sugado demais, com muita quilometragem. Você tem que pagar muito barato para valer a pena, senão você corre o risco de ter alguma coisa mais séria para fazer. Esse é o seu público. Procura ter um carro que você sabe que não vai encalhar contigo. E tenha uma boa noção de como você faz com a mecânica do carro. É importante você saber dar um mínimo de olhada na mecânica do carro. Eu tenho um vídeo que depois eu vou passar para vocês, que é como você olhar o carro todo, bem rápido e ter uma boa noção. E fazer conta, isso é importante também para diminuir o risco para não ter surpresa. Evite fazer conta de cabeça. Isso aí eu vou pagar uns 200 reais o carro e vai dar tudo certo. Outra coisa, procurar vender rápido. Para você vender rápido o carro, para ter lucro, você tem que vender. Se você tiver com o carro parado na garagem, o carro não vira lucro. O carro só vira lucro se você vende. E se demorar muito para vender, você também não ganha dinheiro. Então é importante você pensar em quê? Vender rápido. Para carro popular, esses que eu falei, que são carros que giram rápido, tentar vender barato. Você pegar um carro que tenha demanda, mas também que você venda um pouco abaixo do preço da tabela FIP. Dá um polimento no carro, dá uma valorizada no carro,
Deixa o carro bonito, redondo, para o cara comprar o carro e olhar para um bom carro, é um bom carro com um bom preço. Isso ajuda muito a fazer o carro. Coisa, para você vender rápido, às vezes você precisa ter a documentação do carro logo liberada. E há carros que o comitente não libera, então fica de olho no comitente que está vendendo o carro. Aí você pode achar, mas quem é comitente? É o dono do carro. Quem compra o carro é chamado de arrematante. Quem vende o carro é chamado de comitente. Ué, o carro não é do leiloeiro? Não. Ué, mas não é o leiloeiro que bota preço no carro? Também não. O carro quem bota preço é o vendedor do carro. É o banco, financeira, seguradora, órgão público, a empresa que está rodando a frota. Eles é que botam o preço no carro. O leiloeiro é só um intermediário. Ele é um cara juramentado que vende o carro com boa fé. Isso confere transparência na venda do veículo. É para isso que o leiloeiro serve. O leiloeiro é um intermediário do processo. Não é ele que bota preço no carro. E também não é ele que libera o documento. Aí o pobre do leiloeiro fica lá com um monte de gente. Mas o meu documento ainda não foi liberado. E o leiloeiro não, né? O balcão de informações da empresa informa. Sinto muito, senhor. O comitente ainda não entregou o documento. Eu sou apenas o intermediário. Eu sou apenas quem recebe o documento deles para entregar para o senhor. Você compra de um comitente que leiloa 5 carros de vez em quando. Então eles não têm uma pessoa ali só cuidando disso. É um sujeito emprestado de outro departamento que vai lá quebrar um galho para liberar a documentação daquele carro. E aí demora a beça. Tem gente aí que está 60, 90 dias e ainda não teve o documento do carro. A outra coisa é você comprar de um comitente que todo leilão leiloa por semana 60 carros. Aí é uma empresa, que no caso é um banco, uma financeira, uma seguradora, que leiloa 60 carros por semana. Ele tem 2, 3 funcionários dedicados para isso, experientes, conhecem a trama do negócio, já é prático. Em 20 dias o documento está na tua mão. É completamente diferente. Então, quando você for pensar em vender carro rápido, procura comprar de comitentes que vendem muito carro, porque eles têm um funcionário dedicado para isso e a documentação sai rapidinho. Se você for pegar de uma empresa que quase não faz o seu documento, sinto muito. Quanto vale a pena lucrar? Né? O cara fica assim... mas aí eu acho que 15% é mais ou menos viável, menos que isso não me interessa. Deixa eu fazer uma conta para você. Eu me alegro quando tem 12%. 12, 10, 11% de lucro. Ou seja, se eu investisse 40 mil, se eu receber de volta rápido 4.500, 4, 5, tá ótimo. Mas isso aí é pouco. Não, não é. 10% sucessivamente em 20 operações cíclicas, em 20 ciclos de 10% de ganho reinvestindo, 576% de lucro. Outra coisa, vamos lá, se eu ganhasse 10% em 40 dias, qual é a aplicação no mercado financeiro que dá 10% em 40 dias? Nenhuma. É difícil. E já você pode fazer isso num carro de leilão, desde que você compre barato e venda barato e o carro seja bem comprado. Para isso você precisa ter paciência, uma planilha de custo na mão, com um preço bem calculado, para você não fazer mau negócio. Tá ok? Quarta-feira tem leilão, eu vou dar todas as dicas, vai ser só leilão de seguradora, tá bom? Grande abraço para vocês, até logo, tchau, tchau.